Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais um resumo dessa atual e próxima paraxá. É a 44ª paraxá, de um total de 54 paraxás, e a primeira paraxá do livro de Devarim, Deuteronômio. O nome dessa paraxá é paraxá Devarim, que significa palavras. Na Torá, nós lemos a porção de Deuteronômio, capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 3, verso 22. Na Haftará, lemos primeiro Isaías, do capítulo 1, do verso 1 ao 27. Na Brit Hadashá, nós lemos João, capítulo 4, do verso 1 até o capítulo 5, verso 47, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 51, até o capítulo 8, verso 4. Neste Shabat, ele é chamado de Shabat Razon. Vamos ver a seguir também o que significa Shabat Razon. Então, na última semana, terminamos de ler o livro de Números, Bemidbar, que significa no deserto. E neste próximo Shabat, estamos começando a ler e estudar o livro de Devarim, Deuteronômio. O nome de Deuteronômio é composto por duas palavras gregas, Deuteros e Nomos. Deuteros significa segunda e Nomos significa lei. Em outras palavras, este livro em grego é chamado a segunda revelação da lei. Repetição da lei com novas revelações. É um recontar a história do Êxodo com inserções importantes e não vistas antes. Não é uma cópia da lei, pois há eventos, há ensinos e instruções ali que não ocorrem nos outros livros da Torá. Se olharmos para o conteúdo do livro, descobrimos que, na verdade, todos os mandamentos dados por Deus nos livros de Êxodo, Levítico e Números são alterados. Nenhum mandamento é o mesmo, nem mesmo os 10 mandamentos. Nem eles são exatamente os mesmos do capítulo 20 de Êxodo. Moisés introduz várias mudanças quando relata a entrega da Torá no Monte Sinai. E isso é especialmente visível no mandamento, por exemplo, de guardar o Shabat. O povo judeu percebeu isso há muito tempo e é por isso que nas orações do Shabat eles sincronizam o manter e lembrar do Shabat, porque num diz guardar, manter o dia do Shabat e no outro diz lembre-se do dia do sábado. Outro exemplo de adição é a questão da circuncisão do coração. Não existe essa expressão nos outros livros da Torá, mas vemos 2 vezes no livro de Deuteronômio, Devarim. Há apenas 3 vezes que a circuncisão do coração aparece no Antigo Testamento e na Torá aparece apenas no livro de Deuteronômio. Nós vemos em Deuteronômio, capítulo 10, verso 16. Também em Deuteronômio, capítulo 30, verso 6. E mais uma em Jeremias, capítulo 4, verso 4, que diz: circuncidem-se ao Senhor, remova o prepúcio de seus corações, remova a
carne dos seus corações, o que é carnal. Os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, por causa do mal de suas obras, circuncidem os vossos corações. Isso não significa que os mandamentos mudaram, que são diferentes entre os livros, mas que Moisés dá a Torá uma segunda vez, com muitas emendas e atualizações e até edições. Há 4 razões importantes para Moisés, fazer essas atualizações. Primeiro, há uma grande mudança de circunstância prestes a acontecer com os filhos de Israel. Eles estão prestes a mudar de um grupo de nômades, de andarilhos no deserto do Sinai, para moradores da cidade. Segundo, eles tinham o tabernáculo de Deus com eles, bem no centro do acampamento móvel. Deus realmente habitou na nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite, com eles por 38 anos. Eles tinham orientações diárias de Deus e de seus líderes. Moisés e Arão conversavam com Deus regularmente e tinham soluções divinas para todos. Os seus problemas, como água, comida, carne, igualdade de mulheres, etc. Agora, eles serão espalhados em um território muito maior e o tabernáculo de Deus será fixo, onde eles terão que ir ao tabernáculo, no mínimo, apenas 3 vezes por ano. Terceiro ponto, pela primeira vez, eles serão proprietários de terras. Como a propriedade de terra, ocorre uma grande mudança no estilo de vida. A criação de terras, o gado, estaria inclusive fixo em suas propriedades particulares. Existiriam também questões de defesa com as nações vizinhas. O quarto ponto era o tipo de governo. Ele irá mudar de Moisés, Arão e liderança tribal para uma liderança nacional. E mais tarde até um rei, com as outras nações ao seu redor. Então, essas mudanças na sociedade deles, e inclusive não só na sociedade, mas na política, devem ser tratadas pelas leis também. E, portanto, os mandamentos de Deus devem ser atualizados e adaptados às circunstâncias. Devemos lembrar que a Torá está depositada em nossas mãos, mas é a Torá de Deus e é a sua instrução para vivermos. Então, Deus pode adaptar e atualizar as suas leis sempre que quiser. Como, por exemplo, ele fará as leis para os reis, que não existiam nos outros livros da Torá, porque antes não havia um rei, pois o próprio Deus era o rei deles. No hebraico, o nome do livro é como os outros livros na Torá. Não é um nome, é apenas a primeira palavra com a qual o livro começa, que é Devarim em hebraico, que significa palavras ou ainda discursos. Discurso de Moisés, que este inclusive durou 36 dias, e todo o livro de Devarim é o discurso de Moisés, que já tinha aqui 120 anos de idade. Era aqui, em 1º de Shevat, de 2488, e reuniu todo Israel para ouvir os ensinamentos de Adonai.
Este livro de Devarim deveria ser lido por todo o rei de Israel, em voz alta, na festa de Sucot, na festa dos tabernáculos. Era este livro de cabeceira de todo profeta. No final do livro de Números, os filhos de Israel estão acampados na planície, em frente a Jericó, preparando-se para atravessar o rio na terra da promessa. Moisés está se preparando para obedecer a Deus e ele sobe ao Monte Nebo para ver a terra e ele nunca desce desta montanha, porque no final do livro de Devarim, Deuteronômio, Moisés morre. Se pensarmos um momento e voltarmos ao início da carreira de Moisés, ao início de Êxodo, Shemot, veremos Moshe dizendo ao Senhor: perdoe seu servo, eu nunca fui eloquente, eu sou lento, Senhor, na fala e na língua. Isso está lá em Êxodo, capítulo 4, verso 10. Deus respondeu ali que entendia a preocupação, mas que ainda pensava que ele era sim o homem certo para o trabalho. E após a longa jornada, Moisés, o mesmo sujeito que gaguejou e disse que não era adequado para o trabalho, fez um discurso brilhante diante de todos, que incluiu todos os eventos do passado, desde o início até aquele momento. Esses eventos mencionados nesta porção são principalmente avisos que foram dados às pessoas e também a nós, para nos impedir de cometer os mesmos erros do passado. No primeiro verso, encontramos um resumo da história do povo hebreu no deserto, sem expor os seus pecados, mas fazendo referência a eles, quando Deus disse, no deserto, de frente ao Mar Vermelho, era para eles lembrarem do desejo que tiveram de voltar ao Egito. Quando ali diz na planície, era para que relembrarem todos do pecado com as mulheres midianitas. Quando fala ali Parã, é para que eles recordassem o informe nefasto dos espias, dos 10 espias. Quando fala em Tofel e Labã, era para eles memorar o pecado de gula deles, de alguns deles, contra, inclusive, o Maná. Quando fala ali Hazerote, era para eles lembrar o pecado de rebeldia de Corá, que contaminou muitos dentro de seus lares. Quando fala de Zaabe, era para eles rememorar o pecado do bezerro de ouro. Então, o propósito de Adonai nunca é expor a nudez de seu povo, tampouco mostrar o que fizemos no passado para nos destruir, mas para nos lembrar de onde caímos, de onde transgredimos, para não cometermos os mesmos erros e impedir que pereçamos. Nesta porção, vemos claramente uma repreensão de Moisés a Israel, para levar o povo de volta a Deus. Em 11 dias, o povo poderia ter tomado posse da terra lá no início da jornada, quando saíram do Egito. Porque de Horebe até a montanha de Seir seriam 3 dias, e de Seir até Cádiz, Barneia, seriam mais 8 dias. Você vê aí o 3 de mudança e o 8 da redenção do Mashiach. Se eles tivessem mudado
tão logo saíssem do Egito, abandonado em suas mentes o Egito, estariam na terra da promessa há muitos anos. Mas as lembranças do Egito, do pecado, da escravidão do pecado, estavam no início, gravadas em suas mentes, e sentiam saudades do Egito. Como muitos hoje dizem estar convertidos a Deus, porém o pecado está em suas mentes e sentem saudades do pecado. Os pais sentiram saudades do Egito, mas os filhos naquela geração não sentiam saudades, pois não viveram muito tempo no Egito. Muitos nem viveram no Egito nenhum dia de suas vidas e ainda lembravam do mal que o Egito tinha feito aos seus antepassados. E assim, suas mentes estavam libertas para servir a Hashem e a obedecer a Deus. Outro detalhe importante é que já neste período final do deserto, os israelitas já estavam subjugando seus inimigos de uma forma muito fácil e até mesmo de uma forma natural. Muitas vitórias sobre os inimigos, ou seja, todos aqueles que se levantaram contra eles. Os israelitas ficaram bastante tempo andando em círculos e em montes, para aprenderem e serem capacitados e também purificados, ao ponto de estarem já prontos para possuírem a terra. No passado, entre o povo, houve muitos problemas, contendas e sem unidade, com controvérsias e questionamentos de rebelião. E sozinho, Moisés diz que não pôde suportar a tudo isso. E houve a necessidade de cabeças de líderes e juízes sobre o povo. Mas, se de agora em diante o povo andasse em amor e obediência a Deus, não haveria necessidade de um juiz, mas de homens sábios, entendidos e experimentados. Agora eles eram sábios, eles tinham temor ao Senhor e eram fiel à palavra de Deus. Vejamos bem que em nenhuma vez o povo foi contra estas palavras de Moisés aqui. Estavam realmente arrependidos do que os seus pais fizeram no passado. Eles estavam capacitados para resolver os problemas, encontrando as respectivas soluções, pois já tinham as experiências ou tinham passado por situações semelhantes com os seus pais, que lhes dariam luzes para solucionar problemas semelhantes. E através de Moisés e todas estas experiências, já sabiam tudo o que deveriam fazer com ordem. Moisés alertava ao povo que não estaria presente na terra prometida, ordenando que eles ouvissem tudo o que ele tinha que ser dito ali. E foi dito. E agora restava uma vida de obediência a Deus. Eles não deviam ter medo e ir avante, porque Deus pelejará por eles. Se eles errassem como seus pais, eles ficariam num ciclo vicioso até aprender aquele ensino. Eles já eram numerosos, por Deus fez uma promessa a cada patriarca. A Abraão, Deus disse: olhe para o céu, tente contar as estrelas. Assim como esta tarefa é impossível, de igual modo será impossível contar os seus filhos. A Isaac, Deus disse: seus filhos serão tão numerosos como os grãos de areia na praia.
E a Jacó, Jacove, o Senhor falou: seus filhos serão como o pó da terra. No capítulo 2 de Devarim, vemos que Israel, eles estavam então proibidos de conquistar 3 nações somente, que faziam fronteira com a terra de Israel, que eram os primeiros em Seir, onde os descendentes ali eram de Esaú, eles viviam ali. Um outro nome para este país também é Edom, pois os descendentes de Esaú são irmãos deles, então não poderia estar possuindo aquela terra. O segundo era Moabe, e não poderiam estar possuindo aquela terra porque Deus deu aos descendentes de Ló, e são primos deles. O terceiro é Amon. Também não poderiam, porque os amonitas também são descendentes de Ló, e por isso são primos deles. E que Deus meteria terror e medo aos povos da terra, que ao ouvirem da fama de Israel e seu Deus, tremeriam e se angustiariam. E assim Israel venceu muitos povos. Embora Rachem tivesse prometido a Abraão que Israel conquistariam 10 nações, Deus agora está dando apenas 7 nações. E as outras 3, que é Seir, Amon e Moabe, serão dadas apenas na era do Messias. Mas as 7 nações e seus gigantes foram totalmente derrotados por Israel, como também o gigante Og, de 4,5 metros por 2 metros, ou seja, 9 côvados por 4 côvados, que isso dá, em média, 4,5 metros de tamanho por 2 metros de largura. Então, você vê que realmente era muito grande Og e foi totalmente destruído pelo povo de Deus. Vemos que Israel aprendeu pelo que sofreu, fazendo jus ao nome hebreu, que é aquele que cruza, aquele que atravessa. As tribos de Israel tomaram posse de toda a terra, desde o sul até o norte, conforme o Senhor havia lhes prometido. Ninguém do povo murmurava, e por isso entraram na possessão, como também Calebe e Josué e Joshua. Nenhum destes foram rebeldes à palavra de Deus, e por isso possuiriam a terra. Se Israel aprendeu a obediência pelo que sofreu, e até Yeshua, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, assim também nós aprendamos a obedecer, pois a Torá, a Tanar e a Brit Hadashah nos foi entregue, revelada, com exemplos vivos e com experienciação. E por isso somos todos indesculpáveis. Em Deuteronômio, capítulo 2, do verso 20 ao 21, Moisés diz que os amonitas herdaram a terra dos zanzumitas e Israel herdou a terra dos amonitas. No entanto, quero lembrá-lo, irmão e irmã, que Deus fez a Abraão uma promessa à meia-noite. E no momento que os seus descendentes eram tão numerosos quanto as estrelas dos céus, apesar disso, Deus atrasou a aplicação dessa promessa por 400 anos, porque o pecado dos amorreus ainda não havia atingido sua plena medida, como fala em Gênesis capítulo 15, verso 16. Em outras palavras, os habitantes da terra tinham uma cota de pecados, e assim que excederam, que ultrapassaram esta cota, perderam o direito à sua existência, e Deus distribuiu a terra novamente. Moisés nos diz que era assim com os zanzumitas, os amonitas e os amorreus. Vamos deixar isso bem claro.
Existe uma conexão direta entre o comportamento moral de um povo e sua duração, principalmente quando ele ocupa a terra de Israel. A mensagem de Moisés, Deus, nesses versículos, também foi dirigida a nós. Moisés explicou que os primeiros proprietários e que sua história é bem conhecida e dolorosa. De acordo com isso, por um período, também foi retirado de Israel e dado a todos os tipos de conquistadores, como os persas, babilônicos, caldeus, gregos, romanos, turcos e britânicos. Tudo depende da vontade do Criador, bem como da quantidade de pecados e iniquidades cometidos pelos habitantes da terra. Tudo é condicional e, por isso, depende de nós, de nossa obediência. E nós fomos avisados. Esta é uma porção especial, pois é num Shabat anterior ao dia de Tisha B'Av, 9 de Av, o 5º mês na contagem bíblica, ou o mês de Av na contagem judaica atual. Este é chamado de Shabat Hazan. É o 9 de Av, o dia em que todas as catástrofes em Israel aconteceram. Neste dia, por este motivo, é dia de jejum. Em 9 de Av, ocorreu o pecado dos 10 espias, que fez Israel vagar pelo deserto 40 anos. Também aconteceu a destruição dos 2 templos. O decreto também da Alâmbria, que obrigava os judeus a saírem da Espanha, foi promulgado no final de março e o prazo final foi em 31 de julho de 1492, que corresponde a 9 de Av. Em 9 de Av de 1290, os judeus foram expulsos da Inglaterra pelo rei Eduardo I. Em 9 de Av, não comemos, não bebemos, não nos lavamos, não passamos cremes, nem perfume, nem desodorante, não usamos nada de couro, nem mantemos contato físico entre marido e esposa. Lemos o livro de Lamentações, oramos, fazemos techuvá, nos arrependemos, fazemos reflexão das nossas ações e mudamos nossas atitudes. Na Haftará, lemos Isaías, capítulo 1, do verso 1 ao 27, e Zacarias, o capítulo 7 todo. Por causa desta Haftará, desta conclusão de Isaías, que vamos estudar neste Shabat, é chamado de Shabat Hazon, que significa sábado da visão, sábado da revelação, o sábado da manifestação. Os rabinos dizem que neste dia cada judeu recebe uma visão, especificamente uma revelação do terceiro templo, que significa esperança para os judeus, que haverá um local de adoração para toda a humanidade. Essa também é a nossa esperança junto aos nossos irmãos mais velhos na fé. Israel será honrado e florescerá, e que o Espírito do Eterno habitará em cada judeu, e eles profetizarão e terão visões. O Messias vai construir este templo, onde as nações subirão a Israel para adorar e para aprender as instruções, leis de Deus. Então, neste dia, Deus prepara Israel para a calamidade, dando a eles visão de esperança. Pois se nós nos achegarmos a Deus, Ele se achegará também a nós. Em Isaías, Israel é acusado e admoestado.
Ele chama os príncipes de Judá de príncipes de Sodoma, e Israel é chamado de povo de Gomorra, porque o comportamento e o relacionamento do povo de Israel no dia a dia com o próximo estava cheio de iniquidade. E o mundo hoje, irmãos, não está diferente. Eles guardavam as festas sem um genuíno arrependimento. O Senhor os chama para que se lavem, se purifiquem, tirando as maldades das ações de diante dos olhos de Deus, que tudo vê e tudo sabe. Ele nos pede: parem de fazer o que é mal, arrependam-se e façam o que é bom. Aprendam a fazer a justiça, repreendam o opressor, defendam o direito do órfão, supliquem favor à causa das viúvas. Ele chama para ele e promete a Israel que, ainda que seus pecados sejam vermelhos, se tornarão brancos como a neve, como a lã. Se quisermos e ouvirmos, ou seja, obedecermos a Deus, comeremos o melhor desta terra, juntamente com os nossos irmãos judeus. E Israel será chamada cidade da justiça, cidade fiel. Sião será redimida por direito, e os seus convertidos serão redimidos pela justiça. Em Zacarias, no capítulo 7 todo, é ainda muito relevante para o nosso estudo de hoje. O capítulo 7 começa com uma pergunta sobre o jejum e o luto que foram mantidos por 70 anos. Os israelitas enviaram uma delegação de Betel aos sacerdotes e profetas em Jerusalém, para pedir a eles instruções de Adonai. Então eles perguntaram: devemos continuar a observar esses dias de jejum, mesmo que o exílio esteja atrás de nós lá no passado e o templo já esteja sendo construído diante de nossos olhos? E Adonai responde como se estivesse zombando daqueles que estavam questionando. Deus lhes perguntou: onde vocês estavam quando os meus profetas avisaram que haveria um mal terrível e estava vendo esse mal terrível ao seu redor? Vocês não se sentaram em paz e pensaram estar a salvo? E então veio a destruição e o exílio como de surpresa? A pergunta que precisamos nos perguntar é: o que exatamente mudou em nós? Somos melhores? Zacarias era um profeta de consolo e estava tentando encorajar o povo a se fortalecer, a vencer o exílio e a reconstruir Jerusalém, especialmente o templo. Estamos em Israel e seus dispersos em uma situação semelhante hoje. A diáspora está atrás de nós. Muitos foram a Israel e reconstruíram a terra de Israel. Há 70 anos há um Estado em Israel, o Estado de Israel. A questão é: aprendemos a lição dos nossos antepassados em não repetir os erros do passado? Agora vamos ouvir os profetas e a palavra de Deus? Irmãos, há alguém ouvindo os profetas? Há alguém ouvindo a palavra de Deus? Pense nisso. Aquele templo que Zacarias estava incentivando outros a construir é o mesmo templo que Yeshua disse que seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra.
Isso nós lemos em Mateus, capítulo 24, do verso 1 ao 2. Em 70, depois de Cristo, também de Shabeave, de fato, nenhuma pedra foi deixada sobre a outra. Somos todos culpados do ódio sem sentido, que reside em quem o criou. Às vezes, a razão é inadequada ou a razão é apenas uma desculpa, mas o ódio vem de um determinado lugar do coração do ser humano. Nós, e quando digo nós, eu quero dizer judeus e não judeus, discípulos de Yeshua. E nós mesmos, como comunidade também, porque muitos de nós esquecemos a pessoa ao nosso lado. Nós esquecemos o próximo. Deus só se agrada de nós se lembrarmos e amarmos a pessoa ao nosso lado e ao próximo. Marido, ame e morra por sua esposa e família, como Cristo amou e morreu por sua esposa. E esposa, ame e respeite o seu marido. Filhos, amem e respeite os vossos pais. Pais, amem os seus filhos. Parem de fazer o que é errado. Aprenda a fazer o que é certo. Busque e persiga a justiça e a verdade. Defenda os oprimidos e necessitados. Tome a causa dos órfãos e lute pelo caso da viúva. Isso nós lemos em Isaías, capítulo 1, do verso 16 ao 17. Administre a verdadeira justiça, principalmente de dentro do seu coração, porque é onde começa toda a verdadeira justiça. Tirando o ódio do seu coração, deixando o amor, a justiça, as leis, instruções de Adonai serem inscritas no seu coração. Mostre misericórdia e compaixão um pelo outro. Não oprima a viúva, não oprima o órfão e não oprima o estrangeiro, muito menos oprima o pobre. Não planeje o mal, nenhum, muito menos um contra o outro. Doem a si mesmos para ajudar os seus irmãos em dificuldades. Nem deixe o pensamento entrar em sua mente para fazer mal ou dano contra o outro. Ou seja, ame seu próximo como a si mesmo. Não seja egoísta, porque nos últimos tempos a palavra diz que muitos serão egoístas, pensarão somente em si mesmos. Não seja egoísta, não pense somente em si mesmo. Arrepende-se, pois o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores, e estes fazem as mesmas obras de Abraão, as mesmas obras de Yeshua. Irmãos e irmãs, que vocês venham a ler, essa porção é riquíssima, que vocês venham a meditar nessas palavras, mudar a vida, ter um novo nascimento, mudar de comportamento, fazendo o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro, o que agrada o Eterno. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, porque aí sim vocês serão verdadeiramente servos de Adonai e o Eterno os plantará, os multiplicará e os abençoará. Shalom, shalom e bons estudos a todos!